Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao tópico atual, que é sequências convergentes. Esse vídeo aqui, gente, é o terceiro vídeo onde nós estamos falando sobre teoremas, sobre limites aplicados à sequência. Lembrando que nos vídeos passados nós falamos sobre o teorema 1, que é um teorema, assim como o teorema 2, que importa muitos resultados que a gente viu lá em cálculo 1, importa para cá, Vimos também os teoremas 3 e teorema 4. O teorema 4, em particular, é o teorema do sanduíche, que a gente também vê lá em cálculo 1, só que aqui agora a gente está vendo a versão para sequências. E agora nós vamos ver os teoremas 5 e 6, tá certo? Então, o teorema 5, o que ele afirma? Ele afirma o seguinte: se eu tiver uma sequência que é dada por uma potência, ou seja, um valor R que vai ser elevado a N, por exemplo, 2. 2 a primeira, que o N é 1, começa de 1, 2 ao quadrado, 2 a terceira, 2 a quarta, 2 a quinta e por aí vai. Então, a sequência onde você tem uma base fixa e vai multiplicando por essa mesma base, certo? Para gerar novos termos. Então, a sequência R elevado a N é convergente se o R estiver entre menos 1 estritamente, ou seja, não pode ser o menos 1, até o 1, podendo inclusive ser o 1, e divergente em todos os casos. Ou seja, se o R estiver fora desse intervalo, ela vai divergir. Certo? Agora, se o R estiver dentro desse intervalo das possibilidades aqui, vai acontecer dois casos. Se o R for estritamente maior que menos 1 e menor que 1, ou seja, só números entre esses dois números, então minha sequência vai para 0. Caso contrário, o R for 1, que é o valor limite aqui, o máximo desse intervalo, então a minha sequência vai para 1. Nesse caso aqui em particular, quando o R é 1, é porque eu tenho uma potência que não varia nunca, 1 elevado a N é sempre 1. E os outros casos é o quê? Eu tenho um valor que está entre menos 1 e 1 ali, que eu estou jogando potências dele, a tendência é que esse valor diminua. Por exemplo, 0,5 ao quadrado dá 0,025. Se você eleva ao quadrado de novo, dá 0,00625. Então vai diminuindo. Então, tem um exemplinho desse na cabeça que pode te ajudar. Beleza? Então, vamos usar isso para calcular esse limite aqui. Encontre o limite de n tendendo a infinito de 3 elevado a n sobre 2 elevado a 2n mais 1. Então, perceba que são o quê? Potências, como está colocado aqui. Então, vamos aqui no quadro fazer essas continhas. Então, está aqui o nosso teoremazinho. Lembrando que aqui eu só botei a questão da convergência. Se o R estiver fora, não for nem entre menos 1 e 1, nenhum, então ela diverge. Se a gente chegar a essa conclusão aqui. Então, com isso, vamos aplicar aqui esse resultado nesse exemplo. Encontre o limite dessa sequência aqui. 3 elevado a n sobre 2 elevado a 2n mais 1. Gente, eu vou só ressaltar uma coisa aqui, é o seguinte. Eu não estou calculando termos dessa sequência, os primeiros termos, mas eu sempre peço isso nos exercícios, por quê? Antes de você calcular um limite desse, você pode calcular alguns termos da sequência e ver mais ou menos se ela está estabilizando ou não. Então, é importante que você faça um pouco mais do que às vezes a gente vem só direto para o exercício. Claro que calcular só alguns termos não prova nada, mesmo que você calcule milhares, milhões de termos, não prova, mas dá uma ideia. Então, sempre bato nessa tecla. A gente está estudando um problema, a gente precisa não só calcular de uma maneira algébrica, porque eu posso fazer o cálculo aqui e errar. Só que aí eu jogo no computador e vejo, está indo outro caminho. Então, eu vou desconfiar que aqui pode estar errado. Então, o computador vai nos ajudar nesse sentido, principalmente a testar quando a gente está errando a parte mais formal, que é essa aqui. Então, gente, para eu calcular esse limite aqui, vou fazer o seguinte, limite de n tendendo a infinito de 3 elevado a n sobre 2 elevado a 2n mais 1. Se você olhar aqui rapidamente, você percebe que essa parte de cima está indo para o infinito, porque 3 a primeira, depois 3 ao quadrado 9, ao cubo 27, a quarta 88, então está crescendo. A mesma coisa de baixo. Se o n é 1, 2 ao quadrado, 4. Se o n é 2, 2 vezes 2, 4. 2 à quarta, 16. Aí você somando 1, então está dando infinito sobre infinito. Então você tem que usar alguma técnica para te ajudar aí. Certo? Então, só botar aqui em particular, está dando infinito sobre infinito. Então, alguma técnica é necessária. Olha só. O que você pode fazer aqui é tentar, digamos assim, escrever esse cara aqui de uma outra forma, porque a sequência aqui está R elevado a n, só que aqui está 2n. Então vamos fazer assim, limite de n tendendo a infinito de 3 elevado a n sobre 2. Aí existe uma propriedade que eu posso fazer isso aqui, a elevado a x elevado a y é a elevado a xy.
Só que eu estou fazendo o contrário, eu estou pegando o produto e separando ele. Então, mais 1. Então, isso aqui vai dar o seguinte, ó. Vai dar um limite de n tendendo a infinito de 3 elevado a n sobre, aqui vai dar 4 elevado a n, porque 2 ao quadrado é 4, mais 1. Né? Então ficou até mais fácil da gente enxergar, né? Descomplicou esse índice aqui. Aí observe que ainda continua, eu não mexi em nada na sequência, continua dando infinito sobre infinito. Só que eu posso fazer o seguinte. Lembra quando eu tinha lá n aqui e n mais 1, que eu botava esse n em evidência, botando assim, ó, n, aí aqui vira 1, mais 1 sobre n, para eu poder cortar? Eu vou tentar fazer isso aqui. Eu vou botar o 4 elevado a n em evidência aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó, limite de n tendendo a infinito de 3 elevado a n sobre 4 elevado a n vezes. Deixa eu só afastar um pouco mais aqui. 4 elevado a n vezes 1 mais 1 sobre 4 elevado a n. Aí esse cara com esse, ó, eu não vou poder cancelar, mas eu vou poder escrever numa potência só. Porque existe também uma outra propriedade, vou listar mais uma aqui, que é essa, ó. A elevado a x sobre um b elevado ao mesmo x, isso é A sobre b elevado a x. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ser o limite de n tendendo a infinito de 3 sobre 4 elevado a n. E aqui eu também posso, ó, porque 1 ele é a mesma coisa que 1 elevado a n. 1 elevado a n é igual a 1. Então eu posso puxar esse n aqui para fora. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 1 mais 1 sobre 4 elevado a n. O que acontece, gente? 3 sobre 4 é 0,75 e 1 sobre 4 é 0,25. Ambos pertencem a quem? A esse intervalo, ó, menos 1, 1. Se eles pertencem aqui, então está aqui dentro. Então, ambas sequências, tanto essa como essa, pedacinho aqui está indo para zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse limite aqui, ó. 0 daqui, vezes 1 sobre 1 mais 0. 1 sobre 1 dá 1. Então, eu tenho 0 vezes 1, 0. Então, esta sequência aqui vai para 0. Tá certo? Claro que no olhômetro aqui, né, depois de você fazer alguns exemplos, você vai dizer, pô, aqui é 3 e aqui o dominante aqui é 4. Então, esse está mandando no de cima. Provavelmente, o numerador cresce mais rapidamente que o denominador. A gente tem como meio que já ver de cara que vai para 0. Porém, é importante você ter essa parte formal, porque às vezes você está num artigo, numa dissertação, né, numa monografia, e é importante você fazer esse processo de demonstração, se for o caso. Tá certo? Agora vamos para o nosso último resultado, que é um resultado relativamente simples, né? Bem mais simples até do que esse aqui, né? Que é o seguinte, né? Então aqui está repassado do mesmo jeitinho, mais ou menos, que está ali no quadro, tá certo? Fizemos mais ou menos a mesma ideia. Aqui eu puxei a sequência para cima, mas aí você pode puxar para o lado da fração, não tem muito problema não. Então o teorema diz o seguinte, se uma sequência converge em módulo para zero, ou seja, o módulo dela converge para zero, então ela também converge para zero. Isso quer dizer o seguinte, tem certas sequências que elas estão alternando com sinais positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. Se esta sequência, sem os sinais, convergir, ou seja, quer dizer, o módulo dela convergir, se ela convergir em módulo, então a original, a alternada, também converge. É porque tem sequência que ela vai convergindo dos dois lados, né? Ela vai para o número zero, mas ela fica hora maior que zero, hora menor, hora maior, hora menor. Só que cada vez mais se aproximando do zero. Só que ela não se aproxima só por um lado, como as sequências que a gente viu nas aulas passadas, né? Boa parte das sequências que a gente viu nas aulas passadas, ela ia só por um lado. Aquela sequência lá que se aproximava de 1, né? Então ela se aproximava sempre por baixo, mas há a possibilidade de se aproximar pelos dois lados também, certo? Então nesse caso aqui, se uma sequência em módulo converge para zero, então necessariamente a sequência sem o módulo também converge para zero. Um exemplo é esse aqui, ó. É a sequência menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, quando n tende a infinito. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos aqui no quadro fazer essa continha e usar o teorema, né? Então o teorema está dizendo isso. Se
O módulo de uma sequência converge para zero, então a sequência também necessariamente tem que convergir para zero. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, eu posso calcular alguns termos, né? Vou calcular só para a gente ver, já que é uma série alternada a gente usa pouco. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, ó. Se n for 1, eu tenho aqui menos 1 elevado a 1 sobre 1 ao quadrado dá menos 1. Porque aqui dá negativo, né? Menos 1, que é a potência ímpar, sobre 1 dá menos 1. Se o n for 2, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Menos 1 ao quadrado, menos 1, né, ao quadrado, porque o 1 aqui é fixo, né, o que muda é o n, sobre 2 ao quadrado. Então dá 1 sobre 4 positivo. E aí você vai perceber, eu vou calcular só mais 1, n igual a 3, né? Implica o quê? Que menos 1 ao cubo sobre 3 ao quadrado, não, menos 1 ao cubo, é isso. Né? Porque é o n, né? Então, entre o 3 aqui e aqui, ao quadrado, então vai dar o quê? Menos 1 sobre 9. O que você percebe, gente? Você percebe que, ora, a sequência vale menos 1, né, que é negativo, depois vale 1 quarto, depois vale menos 1 nono. O que está acontecendo com ela? Está acontecendo isso aqui. Ó. Vamos botar o zero aqui. Né? A gente vai perceber que essa sequência vai convergir para zero, né, mas vamos botar aqui. Ó. Então, ela começou aqui em menos 1. Aí depois aqui do menos 1, ela veio aqui para 1 quarto, positivo. Depois ela veio para cá, menos 1 nono, que é menor, né? A minha escala não está boa. Então, primeiro ela começou aqui, ela cai aqui, é o primeiro termo, depois ela cai aqui, depois ela cai aqui, ela vai ficar fazendo isso, ó. Indo para lá e para cá, só que ao redor de zero. Aí, quando eu perceber que isso parece estar acontecendo, para justificar, eu uso o resultado de cima, que diz o seguinte, ó. O limite de n tendendo a infinito de módulo de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado é o quê? Esse limite aqui é a mesma coisa que o limite de quem? N tendendo a infinito de 1 sobre n ao quadrado. Por quê, professor? Porque o módulo ele faz exatamente não deixar sair mais número negativo daqui. Então, esse menos 1 elevado a n, independente de ser n mais 1, vai ser sempre 1. Então, nesse caso, eu sei que esta sequência é zero. Porque essa aqui é o que? É aquele caso lá de 1 sobre x elevado a r, quando r é maior que 1. Então, lá no cálculo nós vimos que isso vai para zero. E a gente pode repassar isso pelo teorema 1, se eu não me engano, né? Visto há umas 2 aulas atrás, mostrando que, né, necessariamente a sequência também é zero. Beleza? Então, se esta sequência aqui é zero, consequentemente a n, que era a alternada, que é a original, também vai para zero. Tá certo? Então, é isso aí. Então, a gente conclui, né, usando o teorema, né, aqui nessa passagem, né, já que a sequência em módulo, ou seja, desconsiderando-se sinais, a sua sequência está convergindo. Claro, quando eu desconsidero sinal, essa aqui, eu estou considerando esta sequência com sinal. Quando eu desconsidero sinal, os valores já são diferentes. Eu tenho zero aqui. Então, o primeiro valor vai ser 1, depois 1 quarto, depois 1 nono. Só vai sair agora positivos. O que antes estava alternando, a hora negativa, agora quando eu passo o módulo é todo mundo, mas você percebe que ela está indo para zero, tá vendo? Então, necessariamente, essa aqui também tem que ir para zero. Beleza? Então, vamos só fazer o fechamento aqui. Ver aqui se tem alguma informação extra aqui na apostila. Não, basicamente é isso aí. Então, isso aí encerra, né, com esse vídeo aqui, encerramos este capítulo, que é o capítulo 2, sequência convergente, um capítulo importantíssimo, viu, gente? Assim, é um capítulo que você tem que entender mesmo. Próximo capítulo a gente vai falar sobre algumas sequências particulares, né, como sequências limitadas, né, alguns outros casos, né, como sequências limitadas e sequências monótonas, né, aquela que sempre cresce ou sempre decresce, né? E aí depois vamos para um capítulo importante que é de aplicações, onde a gente vai resolver uns probleminhas, né, para a gente dar significado ao que a gente está estudando, ver na prática, né? Pô, o que eu resolvo com isso? Né? Porque a gente já viu como utilizar o computador para facilitar a nossa vida. Agora nós vamos ver como utilizar esse conteúdo para facilitar a nossa vida no mundo real. Pô, será que é um problema que eu modelo com sequência? É isso que a gente vai ver aí mais alguns vídeos à frente, certo? Aí tem aqui os exercícios, né, para vocês estarem aí praticando. Se tiver alguma dúvida sobre algum, pode postar nos comentários, a gente posta uma opçãozinha aí. Tem as respostas finais aqui, beleza? Então é isso aí. Vamos na massa
agora fica aí com vocês esse capítulo. Beleza? Até a próxima.